Bem-vindo a todos. Vamos começar mais uma aula do projeto Sala de Estudos, tá bom? Então, nessa aula, nós vamos falar sobre um dos assuntos muito abordados no Enem, em processos seletivos, e é um dos assuntos onde o aluno ele encontra o maior grau de dificuldade nesse assunto, tá? Porque envolve um certo conhecimento matemático, tá? Então, esse assunto chama-se cálculos químicos, ou também conhecido como grandezas químicas, tá? Então, é isso que nós vamos começar a estudar agora. Então, para começar a estudar isso, né, os cálculos químicos, vamos primeiramente falar de uma coisa fundamental, ou seja, é a base de tudo, que é a massa atômica. Então, perceba, massa atômica. Eu estou falando aqui do que? Do átomo, pessoal. Você já estudou o átomo. Quando você chega para estudar isso, você já conhece o que é o átomo. O átomo é aquela entidade que forma todos os tipos de matéria, né? Todos os tipos de materiais. Se é matéria, é formada de átomo, né? O átomo é muito pequeno, você lembra? O átomo é muito pequeno. Até hoje o homem não consegue enxergar, usar a visão e ver o átomo, né? Devido ao seu tamanho, é muito pequeno, ok? Então, como ele é muito pequeno, medir a sua massa, né? Foi sempre um desafio para o ser humano, mas ele conseguiu medir a massa do átomo. Essa massa atômica, logicamente, é muito pequena, veja bem. Tá falando uma coisa, mas é matéria? É matéria, então tem massa, não é isso? Então, vamos primeiro entender uma coisa. O homem vai medir a massa atômica, a massa do átomo. O átomo não é muito pequeno? Muito pequeno. Então, o que acontece é que aquelas unidades que nós utilizamos para medir massa no nosso cotidiano, a grama, né? O grama, não é isso? O quilograma, tá certo? O miligrama, não são unidades adequadas, tá? Não é adequado, tá certo? Você pode até converter a massa do átomo em grama, a massa do átomo em quilograma, poder transformar, pode, mas não é adequado fazer a medição dessa massa nessas unidades, tá bom? Cada unidade ela é adequada para medir alguma coisa. Por exemplo, eu vou medir a massa de uma carreta. A massa de carreta fica difícil eu medir essa massa em miligrama, né? Eu vou ter um número muito grande em grama, tá certo? Então a massa de carretas é medida em toneladas. Então veja, cada unidade que você tem ela é adequada para medir determinadas coisas, entendeu? Então, para medir a massa do átomo, que é muito pequena, as unidades que você tinha no momento não eram adequadas. Ficou claro isso? E aí, como resolver esse problema? Aí os cientistas, o que é que eles fizeram? Eles criaram uma nova unidade de massa, né? Chamada pelo símbolo de U. Olha só, o que é este U? É a unidade criada para medir a massa do átomo, a massa atômica. O símbolo é U e o nome dela é unidade de massa atômica. Olha só, o nome é esse, unidade de massa atômica. O símbolo é U. Tá entendido? Então essa unidade ela foi criada. Entenda, para que ela foi criada mesmo? Para medir a massa atômica. Então essa unidade é muito pequena? É muito pequena. Porque se você está medindo uma coisa pequena, como o átomo, então você tem como relação para medir aquela massa uma coisa muito pequena. Ficou lógico isso? Tá entendido? Bom, agora que nós temos a unidade para medir, também é necessário ter um padrão. Toda unidade criada tem um padrão, pessoal. O que é este padrão? Tá? O padrão é o valor daquela unidade. Por exemplo, 1 quilo. 1 quilo. Ele é padronizado, ou seja, existe um valor para 1 quilo? Existe. 1 quilo são 1000 gramas, não é isso? 1 quilo é aquele ferro que existia antigamente, certamente de 1 quilo. Não existe quilo.
maior nem menor, tô certo? Não existe quilo maior ou menor. Meu amigo, se o teu quilo tem só 950 gramas, sinto te informar que te roubaram, não é isso? Te roubaram porque 1 quilo não tem 950 gramas. 1 quilo tem exatamente 1000 gramas, nem mais nem menos, entendeu? Este é o padrão do quilo, 1000 gramas, né? 1 grama também tem um valor determinado, né? 1 metro, existe metro maior e metro menor? Não. 1 metro é um valor determinado, existe um padrão por metro, entendeu? Então, toda unidade tem padrão, tá certo? E em geral, esse padrão ele é unitário, presta atenção, por isso que o nome é unidade. Então, o padrão é unitário. Então, o homem criou a unidade, não foi? Para medir a massa do átomo, que é o U, tá certo? Aí ele tem que criar um padrão, tá certo? Tem que ter esse padrão. E esse padrão foi criado. Agora, lógico que se você está medindo a massa de uma coisa pequena, o padrão usado também é muito pequeno. Então, o padrão é esse aqui, ó. Então, bote no meio do chifre e não esqueça. 1/12 do átomo de carbono 12. A leitura é essa, 1/12 do átomo, olha assim, o padrão é um átomo também, só que não é o átomo inteiro, é 1/12 do átomo de carbono 12. Então, a leitura disso aqui significa carbono 12, olha só. Você já sabe o significado desse 12 aí em cima? Você provavelmente já estudou isso. Para chegar aqui em cálculos químicos, você já estudou antes alguma química. Então, vamos entender o que é esse 12. Aqui, pessoal, nós temos uma jogada matemática, tá? Por favor, fique claro. É impossível o cientista fazer isso aqui que eu vou fazer. Não tem como, isso é uma viagem. Então, ele não fez isso. Isso foi uma jogada matemática, uma sacada teórica e matemática, tá bom? Então, olha só. Ele imagina um átomo de carbono 12, tá? O que significa esse 12 aqui? É um número de massa. Este 12 ali em cima é o número de massa do carbono. Olha, número de massa. Então, significa que ele chega próximo da massa do carbono real. Não é a massa real dele, mas é um valor bem próximo, tá bom? Então, carbono de massa 12. Olha só. Esse carbono de massa 12 foi dividido em 12 pedaços iguais, entendeu? 12. Por isso que eu falei que não tem como o cientista fazer isso na vera, né? Na prática, pessoal. O homem não vê um átomo. Imagine pegar o átomo e dividir em 12 pedaços. Então é uma jogada matemática. Ficou claro? Então o que é que ele fez? Ele pegou, tá? Este átomo de carbono, tá? Imaginou, tá? E dividiu ele em 12 pedaços, né? Sabe por que 12? Qual é a massa desse carbono? Não é 12. Se você dividir uma coisa que tem massa 12 em 12 pedaços iguais, 12, significa que cada pedaço vai ter uma unidade, entendeu? Olha só. Porque a massa dele é 12. Você dividiu em 12 pedaços, então cada pedaço é um. Né? Então, todos os pedaços é uma unidade, somando tudo dá 12 unidades. Entendeu por que 12? Porque a massa do carbono é 12. Ou seja, se fosse um átomo de 16, eu dividiria em 16 pedaços, para dar um pedaço só, né? Uma unidade. Porque agora é 16, entendeu? Sacada? Então, na realidade, ele dividiu em 12, porque era carbono 12. Por isso que sempre tem que ser o carbono 12 o padrão, tá bom? O padrão usado atualmente é o carbono 12, não pode ser qualquer carbono, ficou claro? Não pode ser qualquer carbono, tem que ser o carbono 12, justamente porque ele foi dividido em 12 pedaços. Então, um pedaço desse, ó, este pedaço aqui, significa que ele vale uma unidade, porque é 12 pedaços, né, de um carbono que tem massa 12, então ele vale 1 U. Então este carinha aqui, que é o padrão, é ele que é o padrão, é este pedaço.
E aí, por isso que nós falamos que é 1 sobre 12. Por que 1 sobre 12? Porque é um pedaço de 12 pedaços, entendeu? Então, é 1 sobre 12 do carbono 12. Então, este que é o padrão utilizado para medir a massa do átomo. Ficou claro? Agora que você entendeu qual é o padrão, já sabe qual é a unidade, entenda o significado da massa do átomo. Tu não estás aqui para decorar a massa dos átomos. Bote isso na tua cabeça. Tu estás aqui para entender como foi feito esse processo. É isso. Entenda como foi feito o processo. Entenda o significado. Por exemplo, o hidrogênio, o átomo de hidrogênio, a massa dele é 1U. Olha só, é o átomo mais leve que existe. Porque é um U. O que significa U? Ele pesa um pedacinho desse. Essa que é a massa dele, ó. Um pedacinho desse é a massa equivalente do hidrogênio, equivale a um pedacinho desse. Se você fosse botar numa balança, olha só, você botava um átomo de hidrogênio de um lado da balança, aquela balança antiga de prata, e do lado você botaria um pedacinho só desse, e já equilibraria a massa. É isso que significa. Significa que o hidrogênio pesa um pedacinho desse, entendeu? É isso que você precisa entender. Não está aqui para decorar que o hidrogênio é um, não. Né? Não está aqui para decorar que o hidrogênio é uma unidade, não precisa. As massas dos átomos são medidas em aparelhos, eles vão te dar a massa. Ficou claro? Ele vai te dar a massa, cara. Não precisa decorar. Tá? Entenda só o significado, ok? O hélio, olha a massa do átomo de hélio, já é 4U, já é uma massa maior que a massa do hidrogênio. Olha só, né? 4. O que significa? Que o átomo de hélio já pesa, né? A massa dele equivale a 4 pedacinhos desse, tá bom? É isso que precisa entender. E aí vai, o oxigênio, olha, o oxigênio já tem massa maior que o carbono. O oxigênio já tem massa 16U, olha só. O que significa isso? Que oxigênio equivale a 16 vezes o 16 pedacinhos desse. 16 vezes, ou seja, 16 vezes 1 sobre 12, 1 sobre 12 do carbono. Ficou claro? Então, para começar nosso estudo de cálculos químicos, entenda o que é massa atômica. Não precisa decorar a massa do átomo. Só entenda que ele é medido em U. Nunca esqueça disso. A massa do átomo é medida. Pode ser transformada em grama? Pode, mas vai dar um valor muito pequeno. Muito pequeno mesmo. Não vai dar 16, 4, vai dar um valor muito pequeno. Ok?